maravilha essa passagem que o Almir trouxe na ceia, entrega total da igreja do Senhor. Nós devemos estar diante do altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Os primeiros 11 capítulos de Romanos nos falaram sobre a grande salvação que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, fala que talvez alguém, naquele contexto está falando que talvez alguém tenha coragem de morrer por um homem justo, mas que Deus prova o amor dele por cada um de nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E depois de falar desses 11 grandes capítulos de salvação, ele entra nos últimos 4 capítulos, 12, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos, com as questões práticas. E ele diz que: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, esse é o culto espiritual. A única resposta possível do povo de Deus é ficar tão constrangido, de maneira tal que usa a vida que tem para louvar o Senhor com toda a intensidade do seu ser. Nós temos o grande primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a alma, força e entendimento. E graças a Deus nós estamos aqui nesta manhã para relembrar juntos, como povo do Senhor, como família do Senhor, o amor que nos alcançou e que nos constituiu povo dele. Mas Hebreus, nós estamos fazendo uma série de estudos em Hebreus, e ele fez um desvio a partir de Hebreus capítulo 3, versículo 7 até 4:13, onde ele fez uma lição que ele colocou lado a lado duas coisas, uma lição paralela, que os israelitas foram libertos pelo Senhor da escravidão do Egito, e ao serem libertos da escravidão do Egito, uma promessa o Senhor havia feito, de chegar até a terra prometida. Mas antes de chegar à terra prometida, eles foram para o deserto, e que o deserto representa, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, um lugar de prova. Os israelitas receberam essas boas novas, mas falharam por falta de fé, por incredulidade, envolveram-se com o pecado. E aquela primeira geração de 603.550 homens, números 1:46, de 20 anos para cima, que saíram do Egito, somente 2 entraram, Josué e Caleb. E a segunda geração dos filhos da primeira geração, dos quais eles disseram que jamais entrariam no descanso por dúvida no poder do Senhor, pois foi a segunda geração que acabou entrando na terra prometida. E ele está falando que espiritualmente para nós no Novo Testamento, nós também fomos libertos, não de uma escravidão de um império terrestre. Não é que a gente foi liberto da escravidão do Egito, mas que a gente foi liberto da escravidão do pecado. E a nós também foi feita uma promessa, não de um pedaço de terra debaixo do céu, mas nós temos a promessa de um descanso eterno, de entrarmos no mesmo local onde Jesus entrou, porque Jesus penetrou os céus, e o povo dele vai penetrar os céus junto. Mas a promessa ainda não se cumpriu. São boas novas que são propagadas para aqueles que vêm a Cristo. Nós estamos numa etapa de deserto, e nós precisamos fé no poder de Deus, fé que está muito ligada com obediência. Capítulo 3, versículo 19. Vemos, pois, Hebreus 3,19, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E 3,18, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Fé na Escritura está sempre ligado à obediência. E os irmãos foram incrédulos, faltou fé, e a falta de fé levou à desobediência, e por isso não entraram no descanso. O alerta que ele faz, fazendo esse desvio de 3,7 a 4,13, é que os irmãos mantenham o foco, que eles não deixem nunca jamais, capítulo 3, versículo 12, que um perverso coração de incredulidade afaste do Deus vivo, mas que eles deviam dia após dia, no tempo em que se chama hoje, encorajar uns aos outros mutuamente, para que jamais acontecesse haver no coração dos irmãos um perverso coração de incredulidade, um coração, na verdade, versículo 13, endurecido pelo engano do pecado. E ele havia acabado esse trecho, 4:12, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, no sentido de que ele citou vários trechos do Velho Testamento para dar base à argumentação do perigo do desvio. Ele usou Salmo 95 basicamente, e ele está dizendo que a palavra do Senhor se cumpriu, no sentido de que não entram no descanso os incrédulos, e o povo israelita, a primeira geração, realmente não entrou.
E ele está fazendo a ligação que a palavra de Deus ainda é viva para o tempo dos irmãos, assim como também é para nós. E que se a gente não dá ouvidos à palavra do Senhor, aquilo que aconteceu com aquela geração, porque a palavra do Senhor vive e eficaz se cumpre na geração dos irmãos de Hebreus e se cumpre na nossa também. Do outro lado, que foi o lado positivo, a palavra de Deus sendo viva e eficaz faz a promessa da eternidade. E se nós inclinamos os nossos ouvidos, com certeza vamos entrar no descanso. E ele falou que não há criatura, versículo 13, que não esteja exposta aos olhos de Deus. Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas, não somente quando estamos diante dos olhos dos irmãos, inclusive no nosso quarto fechado, no escuro, quando nós estamos frente a frente, nós e o Senhor. Ele conhece o nosso interior, e que existem duas possibilidades também: ou eu me rebelo contra a vontade do Senhor para a minha vida, ou eu me rebelo contra todo o trabalho que Ele quer fazer no meu coração, no meu caráter para a transformação, e perco a vida eterna, porque todos vamos prestar contas. Ou então eu recebo um Senhor como meu companheiro, já que Ele me conhece mais do que eu mesmo, e eu quero constantemente ser transformado. Salmo 139, versículos 23 e 24. Que então, Senhor, sonda-me e me conhece, pode ver tudo que há de feio em mim, e me revelando, recebo o Senhor como meu companheiro para a minha transformação. Capítulo 5 hoje, versículos 1 a 3. Ele vai tratar agora, ele sai do desvio e volta ao tema principal. Ele está falando sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é superior e nós precisamos de um sumo sacerdote para o nosso relacionamento com o Senhor. E ele fala sobre as qualificações de um sumo sacerdote debaixo da velha aliança. Na velha aliança, o Senhor chamou alguns homens, Arão e sua descendência, para que eles pudessem exercer o ofício de sumo sacerdote. E o papel de um sumo sacerdote é representar o povo pecador diante do Senhor, oferecendo ofertas e sacrifícios que limpam os pecados da nação. Basicamente isso acontecia num dia especial, uma vez por ano, Levítico 16, o dia da expiação, quando eram oferecidos tanto ofertas vegetais, mas principalmente quando eram oferecidas ofertas animais, quando o sumo sacerdote precisava entrar no santíssimo lugar, por trás do véu, e oferecer um sacrifício antes de tudo por ele mesmo, porque ele era pecador, e depois também pelos pecados do povo, da nação em si. E ele argumenta, capítulo 5, versículos 1 a 3, sobre as qualificações que precisava possuir um sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. As qualificações: todo o sumo sacerdote, ele precisava ser tomado dentre os homens, e sendo tomado dentre os homens, ele era constituído nas coisas referentes a Deus. E sendo tomado dentre os homens, um homem então, como representante do povo, como representante dos homens, sendo constituído nas coisas concernentes a Deus em relação ao povo, ele era separado a favor dos homens no sentido de ser um mediador entre o povo e Deus. E ele era separado dentre os homens para oferecer tanto dons como sacrifícios, por causa dos pecados da nação. Agora, o fato dele ser tomado dentre os homens significa que ele era exposto aos mesmos sentimentos que todo o povo é. E significa que ele era exposto às mesmas fraquezas que todo homem é. E quando nós entendemos com humildade que todos nós estamos expostos à fraqueza, como todos os homens o são, o que ajuda no nosso coração é o trabalho com misericórdia. O mesmo pecado que me assedia é o pecado que assedia os meus irmãos. E por essa razão, então, versículo 2, ele era capaz de se condoer, de ter compaixão daqueles que pecam por ignorância. Versículo 2, porque também ele mesmo estava rodeado das fraquezas. E por esta razão, porque ele é rodeado de fraquezas, e inclusive porque ele era um pecador, ele era capaz, ele precisava, versículo 3, oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados da nação, como também pelos pecados dele mesmo. Agora, o autor de Hebreus está colocando essas qualificações para que a gente possa entender que Jesus se encaixa perfeitamente na ideia de um sumo sacerdote. Tem algumas diferenças, mas basicamente
as mesmas qualificações existem. Jesus é um sumo sacerdote, tomado dentre os homens. Ele tinha dado umas pinceladas firmes na ideia do assunto do sumo sacerdócio, o qual ele vai começar a tratar de maneira mais específica agora, como nós estamos vendo. Mas nota capítulo 2, versículo 14 de Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo desceu da majestade, viveu entre nós, realizou a obra de purificação dos pecados, Hebreus capítulo 1, versículo 3, e depois disso se assentou de novo à destra de Deus, penetrando os céus para exercer o ofício de sumo sacerdote. Mas antes de exercer o ofício de sumo sacerdote, ele precisava ser aperfeiçoado pelo Senhor. E essa é uma das razões pelas quais ele esteve entre nós. Porque ao adquirir a condição humana, ele enfrenta as mesmas tentações que nós enfrentamos. Ele tem que encarar a ideia da fraqueza humana, do assédio do pecado contra ele. E desta forma, então, ele está sendo capacitado por Deus em carne a entender os sofrimentos que os homens sofrem, os sofrimentos que o próprio povo de Deus sofre. E porque Jesus passou entre nós como um homem e foi tomado dentre os homens e foi exaltado à destra de Deus, sendo antes de tudo capacitado para entender, hoje ele pode, à destra de Deus, com misericórdia, interceder por cada um de nós, porque ele nos entende. É o argumento do autor de Hebreus. Versículo 4 de Hebreus capítulo 5 diz que ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O ofício de sumo sacerdote era, vou colocar entre aspas, um cargo de muita responsabilidade. Deveria ser um homem santíssimo, separado nas coisas concernentes a Deus, para levar a palavra do Senhor e também para ser um intermediador entre Deus e o povo. Ele deveria ser alguém completamente consagrado ao Senhor e completamente separado das coisas mundanas. E ninguém jamais se autodeclarava sumo sacerdote, dizendo para o Senhor: estou aqui e eu mereço esse cargo de sumo sacerdote, porque é um cargo de muita responsabilidade. E um homem sabia que o ofício exercendo essa suprema santidade e ele sendo rodeado de fraquezas é alguma coisa muito desafiadora para ele. Se alguém tentasse se autoproclamar um sumo sacerdote, achando que tinha as qualificações, já estava desqualificado, porque faltou no caráter humildade. Se a gente pega número 16, a revolta de Corá, Datã e Abirão, tentaram pegar o lugar de Arão como sumo sacerdote, e eles, a família deles, foram consumidos. O Senhor abriu a terra e engoliu os rebeldes que tentaram exercer o cargo de sumo sacerdote. Arão, especificamente, o irmão de Moisés, Êxodo capítulo 28, versículo 1, ele foi chamado pelo Senhor por cargo de sumo sacerdócio. Um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Não só Arão, mas Deus falou que a descendência de Arão, também da tribo de Levi, eles exerceriam o cargo de sumo sacerdote. E ele coloca isso, sobre essa qualificação de ninguém poder tomar honra para si, mas ter que ser chamado pelo Senhor, porque ele argumenta, citando dois trechos do Velho Testamento, que Cristo não se autoglorificou, que Cristo não se auto-chamou para o cargo. Capítulo 5, versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, Salmo capítulo 2, versículo 7, a citação: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora Salmo 110, versículo 4, aqui em Hebreus 5, 6, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Existem muitos grupos religiosos que usam esse trecho de maneira errada, dizendo que Jesus foi criado. Não é o ponto. Salmo capítulo 2 é um salmo que mostra sobre o reinado de Cristo. E ele foi gerado no sentido de ser glorificado e exaltado pelo Senhor, não no sentido de ter sido criado.
E o versículo 6, que fala sobre Salmo 110, versículo 4, todo o Salmo 110 é um salmo que mostra a ideia de Jesus de o Messias como rei, e que também o Messias é sumo sacerdote. Somente o versículo 4 do Salmo 110 apresenta Jesus como sumo sacerdote. Não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque, que ele vai explicar com mais pormenores no capítulo 7 de Hebreus. Jesus é de uma outra ordem, de uma ordem eterna. Mas a ideia de citar esses dois trechos de Jesus não se autoglorificou, mas foi chamado, é que Deus exaltou o filho dele para exercer esse cargo. E ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E ele tinha argumentado, no capítulo 4, versículo 14, que Jesus como filho foi chamado como sumo sacerdote. E para sustentar a argumentação, ele tem que citar que isso já estava preparado pelo Velho Testamento. E por isso ele assim o cita, essas duas situações do Velho Testamento, essas duas passagens. Mas, versículo 7 a versículo 10, que é o ponto principal para a gente. Jesus foi aperfeiçoado como sumo sacerdote para que pudesse interceder por nós. Ele, como filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aprendendo a obediência pelas coisas que sofreu, aprendendo sobre submissão, ele está à destra de Deus, trabalhando para a nossa obediência. Capítulo 5, versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículos 7 a 10 mostra a submissão e obediência do nosso grande sumo sacerdote. O ponto é, para que nós possamos entrar no descanso, ele vinha argumentando de 3:7 a 4:13, nós precisamos ter uma fé obediente, e que desobediência vai nos desqualificar para o descanso. Só que sem santidade ninguém vai ver o Senhor, e nós sabemos o desafio para cada um de nós seres humanos, sermos obedientes. Nós estamos rodeados de fraqueza, nós somos assediados por tentações, seja do Satanás, seja do velho homem, seja do mundo que nos cerca com a sua mentalidade e filosofia carnal. E a gente tem que confessar humildemente: Senhor, com o meu poder é impossível. Como eu vou conseguir ser transformado no meu caráter? Como eu vou conseguir superar todas as tentações e as fraquezas que me assediam? Como eu vou conseguir transformação para crescer rumo ao teu caráter que vai confirmar a minha vocação, como fala 2 Pedro capítulo 1, que vai me dar acesso ao lar celestial? Ele está dizendo que Deus preparou tudo, que da parte do Senhor nós temos um grande sumo sacerdote que está à destra de Deus, e que foi aperfeiçoado e que foi qualificado, entendendo com misericórdia completamente a luta que cada um de nós temos. E entendendo a luta que cada um de nós temos, ele é poderoso para nos libertar, assim como ele foi liberto para que nós entremos no descanso como ele, o grande sumo sacerdote, entrou. Capítulo 5, versículo 7, ele, Jesus. E muitas vezes o autor de Hebreus nos chama para olhar para Jesus. Capítulo 12 ele vai fazer isso declaradamente, mas em vários pontos do livro ele faz isso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, quando esteve entre nós, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O autor de Hebreus está pedindo: considerem esse grande sumo sacerdote nos dias da carne, quando ele esteve entre nós. Considera a atitude dele. Ele enfrentou tentações, ele enfrentou fraquezas como nós enfrentamos, ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou a possibilidade da queda. Como ele venceu? Versículo 7, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da piedade, por causa da reverência. Marcos capítulo 14, amados. Marcos capítulo 14, versículo 32. Jesus está se aproximando de encarar a cruz do Calvário.
Que desafio intenso, que desafio profundo que Jesus tinha diante dos olhos dele. Ele vai orar no sentido de que: Pai, se possível, me poupa dessa hora. Pai, se possível, afasta de mim o cálice. E a gente tem vários trechos do Velho Testamento para entender o que é esse cálice. O cálice se refere ao cálice da ira do Senhor, que depois de um longo tempo de uma nação andar envolvida no pecado, o Senhor era misericordioso, 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 bondoso, amoroso, misericordioso, esperando a mudança. E depois de um longo tempo, quando uma nação não se arrependia, Jeremias 50 é um dos trechos, o cálice da ira do Senhor era derrubado contra aquela nação. E a nação tinha que sorver totalmente até ficar embriagado daquela ira. E a nação era destruída e o império caía, significando a ira do Senhor que é direcionada contra o pecado. Pois imagina Jesus se aproximando da cruz do Calvário, e ele sabe que na cruz ele tem que doar a vida dele. Por isso ele ora de maneira tão desesperada. Na verdade, ele refere de uma maneira tão desesperada. Salmo 22 foi o salmo que anteveu isso, e Jesus fala na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento Deus Pai teve que virar o rosto para Jesus, porque Deus é santíssimo e que Ele não pode habitar com pecado. E o cálice da ira do Senhor, não dos pecados de uma geração, de uma nação em si, mas os pecados de todos os homens que pisaram na terra em todas as eras, estavam caindo sobre Jesus naquele momento. E ele sabia que em um dado momento da vida dele, uma única vez na história, ele teria que experimentar a separação do Deus santo e amoroso, à destra de quem ele estava desde a eternidade. Ele se fez carne por amor a cada um de nós, mas naquele momento específico, a angústia que está tomando conta do coração dele. Marcos 14:32, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E o termo no grego, no 14:33, é a angústia daquele estado da alma que está com uma depressão profunda. E ele disse que a alma dele, versículo 34, estava profundamente triste até a morte. E ele pediu para os amigos e companheiros dele que andaram com ele naqueles 3 anos: ajudem-me, fiquem aqui comigo e vigiem. E ele adiantou um pouco, prostrou o rosto em terra e orava: se possível, me poupa dessa hora. E dizia: Abba, Pai, que quer dizer papai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, assim o que tu queres. O nosso sumo sacerdote, ele nos ensina uma lição profunda de submissão. Porque submissão e obediência é quando a gente submete a nossa vontade à vontade do outro. E Jesus aqui está com uma possibilidade clara de desobediência. Tem a vontade dele no momento. A vontade é: passa de mim o cálice, me poupa dessa hora, me poupa do afastamento do Senhor, me poupa dessa angústia terrível pela qual eu vou ter que enfrentar ali na frente. Mas por causa da reverência dele, não seja a minha vontade, seja feita a tua vontade. De maneira que Jesus, porque acima de tudo quer exercer a vontade de Deus na vida dele, acima da vontade própria, do que ele está fazendo, querendo nessa oração pegar força, pegar intensidade de rocha no Senhor, para que ele não desvie, para que ele não tropece na tentação que está assediando, e para que ele firme possa submeter-se à vontade daquele que o chamou para esse momento. João capítulo 12 ele diz que precisamente para essa hora que ele veio. Mateus capítulo 26, 53, quando os discípulos, principalmente Pedro, saca a espada, e que ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote para livrar Jesus daquela hora, Jesus falou: Pedro, guarda a espada. Acaso tu não sabes que eu poderia chamar 12 legiões de anjos que me libertariam desse momento? Mas como se cumpririam as escrituras, porque ele é submisso à palavra, se nós batalhamos de maneira carnal contra esse momento? Jesus queria encarar a situação da vida de maneira espiritual. Ele tem em vista o todo da eternidade. Ele veio precisamente para cumprir a obra de purificação dos nossos pecados. E Hebreus capítulo 5, o autor relembra especialmente desse momento. Ele está dizendo: ele, Jesus, nos dias da sua carne, quando enfrentou a tentação terrível, o que ele fez foi se atirar diante do trono do Senhor. E ele gritou pedindo socorro.
e que ele derramou lágrimas. O evangelista Lucas, que é um médico amado, que sempre nos dá alguns pormenores com respeito às questões físicas, diz que Jesus foi tomado de uma angústia tal que ele começou a suar como se fossem gotas de sangue, tamanha a angústia da alma que ele estava enfrentando naquele momento, e ele está pedindo: Pai, se possível, tira, mas não minha vontade, e sim tua vontade. E Jesus foi ouvido? Sim e não. Da morte ele não foi liberto. Por isso o autor diz que ele podia ter libertado da morte naquele momento, mas Jesus foi ouvido assim mesmo, por causa da piedade dele. A vontade dele morreu, e a vontade do Senhor se estabeleceu. E ele diz em 5:8 que, embora sendo filho, ele aprendeu então obediência pelas coisas que ele sofreu. Jesus entende sobre tentação, Jesus entende sobre fraqueza, mas ele entende sobre uma coisa também: ele entende sobre obediência. Ele aprendeu obediência. Ninguém pode entender sobre obediência se não tem a possibilidade da desobediência. E Jesus teve a possibilidade em carne de desobedecer, pelas coisas que ele sofreu, pelo assédio da tentação, do pecado que ele sofreu, pelo poder das trevas que queria fazer com que Jesus caísse naqueles momentos. Ele aprendeu sobre obediência, mas para que ele obedecesse, ele nunca jamais agia de maneira independente na vida dele. João capítulo 5, 19, capítulo 5, versículo 19, 5:30, ele nunca faz nada sem antes de tudo consultar o Pai dele, porque tudo o que o Filho faz é aquilo que o Pai antes de tudo fez. E por isso Jesus, na vida dele, dobrava os joelhos e pedia: tua vontade, não minha vontade. Foi ouvido, superou a desobediência e foi obediente. E versículo 9, foi aperfeiçoado. Não no sentido de que é um pecador que teve que ser aperfeiçoado, mas aperfeiçoado para o cargo que ele exerce hoje por nós, de sumo sacerdote. Alguém que está à destra de Deus e nos entende, porque foi tomado dentre nós, porque passou pelas fraquezas que nós passamos, pelas tentações que nós passamos. E quando a gente enfrenta nossas tentações, imoralidade sexual, Jesus entende. Quando nós enfrentamos tentações de idolatria, e não é só deuses feitos por mãos humanas, qualquer coisa que a gente queira priorizar acima do Senhor, e que nós queremos vencer e que o nosso coração quer ir contra a vontade do Senhor, quando a gente dobra, Jesus entende. Quando nós passamos por dificuldades de caráter, que a gente é invejoso, ciumento, ira, dissensão, facção, gritaria, blasfêmias, maldades uns contra os outros, Jesus entende o meu coração. Quando eu quero dobrar os meus joelhos e pedir: socorre-me, para que eu não ceda para a tentação do pecado, para as obras da carne, e que eu faça a tua vontade. Gálatas capítulo 5, estou citando Gálatas 5 na cabeça sem ter dito para vocês, mas Gálatas 5 ele está citando sobre essas áreas, e a área final que ele falou, que essas coisas não herdarão o reino dos céus, ele está dizendo sobre as bebedeiras, sobre as glutonarias, sobre os vícios gerais. Quando os vícios estão querendo me assediar e me tirar da relação com o Senhor, Jesus entende todas as coisas, porque ele passou por tudo, e ele entende também sobre como é a vitória, a humildade do joelho que se dobra, o ouvido do Senhor que está atento às nossas orações e que nos fornece poder, graça e misericórdia para que a gente fique em pé e para que a gente não peque, porque Jesus está aperfeiçoado no homem, e sendo assim ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Incredulidade, 13:19, levou a desobediência, 13:18. Jesus é o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. Obediência é importante. Obediência é a nossa cooperação, a operação que Deus já quer realizar na nossa vida. 4:14, as considerações finais. 4:14, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Não temos um sumo sacerdote da ordem de Arão. Não temos um sumo sacerdote humano que entrava num templo físico para oferecer um sacrifício físico, num santo dos santos físico. Temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, não com sacrifício animal, com o seu próprio sangue justo, puro e eterno que caiu nesse mundo por cada um de nós.